Sabe, geralmente quando a gente analisa grandes construtores de impérios, tipo, seja falando de corporações gigantes ou até movimentos religiosos colossais, existe meio que uma expectativa padrão de vaidade, né? Uhum. Aquela regra de ouro da civilização, né? O instinto humano de deixar a própria marca. Exato. A lógica dita que quem constrói algo enorme, assim, de proporções continentais, faz questão de assinar a obra. É comum a gente ver, sei lá, monumentos de mármore, autobiografias de 800 páginas. Pinturas encomendadas, né? Só para garantir que o rosto do fundador fique para sempre. A história tradicional está muito ligada a essa autopromoção. Com certeza. E é justamente isso que torna a nossa análise de hoje uma quebra de paradigma muito fascinante. Porque o material que a gente vai explorar hoje subverte totalmente essa lógica. Pois é, hoje o foco do nosso mergulho é numa figura que construiu uma comunidade global, mas que, ironicamente, passou a vida inteira tentando apagar as próprias pegadas. Sim, eu tô fascinada com isso. O nosso material base é uma tese acadêmica e biografia muito detalhada do Ki Yuasa. E o objetivo aqui é decifrar uma fatia gigante da religiosidade brasileira. E a missão central desses documentos é bem clara, sabe? Para entender a formação religiosa no Brasil moderno, a gente precisa cruzar o oceano e estudar algumas raízes europeias muito específicas. E o mais intrigante sobre essas fontes é de onde a gente parte, né? Porque a pesquisa não foca num teólogo famoso ou num monge recluso. Não mesmo. A lupa acadêmica se volta para um trabalhador braçal, um operário lá do norte da Itália, chamado Luigi Francescon. Que depois ficou registrado como Louis Franciscon, né? Exatamente, depois que ele imigrou. E a profissão dele, olha só, ele era artesão de mosaicos. Nossa, e a trajetória dele que a gente lê nos documentos é daquelas coisas que desafiam qualquer probabilidade. Ele nasceu lá em Cavazo Novo e, em 1890, no meio daquela grande diáspora europeia, ele migra para os Estados Unidos e desembarca em Chicago. E a partir daí a pesquisa detalha uma jornada espiritual muito profunda. Em 1892, ele passa por uma conversão e vira um dos fundadores da primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago. E não foi pouca coisa não, né? Os registros mostram que ele ficou lá por uns 12 anos, tipo, servindo como diácono e até como ancião. E essa fase em Chicago é vital para entender a cabeça do Franciscon, porque os Estados Unidos, no fim do século XIX, eram meio que um laboratório social bruto. Sim, Chicago estava explodindo, né? Atraindo um monte de imigrantes que enfrentavam pobreza, marginalização. E a igreja presbiteriana deu para ele uma comunidade. Deu uma função para ele numa estrutura bem rígida, né? Mas aí o ponto de virada que a pesquisa marca acontece em 1907. Exato. O documento mostra 1907 como o ano de uma ruptura total com esse formato tradicional. Ele teve uma experiência pentecostal. E a gente precisa desempacotar isso porque é super importante. Com certeza. O pentecostalismo da época era muito diferente. Não dependia de clérigo com um diploma, sabe? Sim, o foco ia todo para a experiência direta, emocional, os dons do Espírito Santo. Imagina isso para um imigrante que trabalhava com as mãos, que não era de uma elite letrada. É uma democratização radical da fé. Qualquer um podia ter essa experiência transformadora. É uma leitura sociológica muito precisa que a tese faz. Nossa, sim. Deu um nivelamento incrível. E foi isso que motivou a próxima fase dele, né? Ele começou a fazer viagens missionárias e, em 1910, ele veio parar no Brasil. E o resultado disso foi a fundação de um movimento que hoje a gente conhece como a Congregação Cristã no Brasil, a CCB. Que é gigantesca. Para dar dimensão para quem está nos acompanhando, a tese destaca que esse movimento ultrapassa 14 mil igrejas locais no país hoje. 14 mil. De artesão de mosaicos em Chicago para uma denominação massiva na América do Sul. E, a metáfora do mosaico é perfeita aqui, né? Muito. O artesão pega fragmentos soltos, coisas que sozinhas não parecem ter valor, e junta com paciência para formar uma imagem gigante. Lendo os relatos, é exatamente isso que ele fez com os imigrantes. Juntou peças de sociedades deslocadas. E para mapear tudo isso, a biografia teve que varrer 3 continentes, né? Sim, a Itália com a ética de trabalho e a cultura, os Estados Unidos, especificamente Chicago, onde ele testou modelos de comunidade,
e finalmente o Brasil, que virou o campo mais forte dele. Onde o crescimento foi absurdo. E essa expansão atrai uma atenção acadêmica de peso. Os documentos trazem vários especialistas tentando explicar isso. Tem uma citação do Emilion Leoner, de 1952, que é fortíssima. Conta essa. O Leoner diz que o Franciscão não só fundou igrejas, mas operou uma verdadeira reforma italiana em escala global. Nossa, e isso precisa de um contexto histórico, né? Na Reforma Protestante do século XVI, o movimento varreu a Europa, mas bateu num muro na Itália por causa da Inquisição. A Itália rejeitou a reforma na época. Exato. Então a ideia do Leoner é que essa reforma que falhou lá atrás finalmente triunfou séculos depois, só que não na Europa, e sim na diáspora, na mão de um operário comum. É brilhante. O que falhou no Velho Mundo deu certo no Novo Mundo. E aí entra o que outro acadêmico citado diz, o Emílio Williams. Ele foi estudar como essa fé dialogou com as raízes culturais. Eu amo essa parte da pesquisa. O relato dele na década de 60, visitando o Brás em São Paulo, é super cinematográfico. Demais. Williams entra num templo com capacidade para 7.000 pessoas sentadas, numa quarta-feira comum. E tava lotado, né? 7.000 pessoas. Lotado. Mas o que choca ele nem é a multidão, é que tinha um coral gigantesco e uma orquestra com 100 instrumentos tocando tudo junto, com o maestro e tudo. Imagina a energia disso. E a conclusão do Williams é que parecia uma verdadeira ópera italiana. Sim, ele notou que eles pegaram aquele amor das vilas italianas pela música e colocaram no culto. E o legal é que essas pessoas eram de classe trabalhadora, sabe? Passavam o dia na fábrica. Mas ali dentro não eram só operários, eram violinistas, maestros, tocando peças complexas. Devolveu a dignidade cultural para eles, né? Sem precisar abandonar a própria estética. Com certeza. E isso nos leva ao terceiro estudioso que os registros trazem, o Walter Hollenweger. Ele diz que o motor desse crescimento todo não estava na teologia escrita, mas sim na transmissão oral do Evangelho. Isso faz muito sentido. O Franciscão não focou em livros grossos ou teologia de papel. Ele focou em acolhimento, amizade, abraço, oração junto. Porque pensa bem, o público dele tinha pouca escolaridade. Se ele exigisse leitura pesada, ele teria criado um muro. A oralidade era a tecnologia de comunicação perfeita ali. Mas aí eu te pergunto, se a força do negócio era toda na oralidade, nas lágrimas, na recusa de livro, como é que um historiador consegue escrever uma biografia sobre esse homem? Deve ter sido um pesadelo total reunir essas fontes, não? Foi um esforço hercúleo. Esse é o grande fantasma nos arquivos, e o Kiyosaki fala muito disso no primeiro capítulo da tese. O maior obstáculo não foi o tempo, foi o próprio Franciscão. O famoso apagamento voluntário? Exatamente. A humildade dele era tão radical que chegava a ser quase ofensiva para os outros líderes da época que queriam fama. Pois é, no começo do século XX, os pastores adoravam publicar livros sobre si mesmos para ganhar dinheiro e fama, né? Mas ele recusava. E a justificativa dele era baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Aquela ideia do servo inútil. Ah, sim. Onde diz que, por mais que a pessoa faça uma obra gigante, ela só deve dizer, fiz apenas o meu dever. Isso. Para ele, qualquer foco no homem era literalmente roubar a glória de Deus. Cara, é impressionante o nível de convicção dele. Tem uma história na tese de 1951 que chega a ser engraçada para quem pesquisa. Um cara chamado Ad Gregório mandou uma carta pedindo detalhes super básicos da vida dele. Só para arquivar, né? História básica. Só para isso. E o Franciscão respondeu com uma cortina de ferro. Ele disse que os feitos do homem não devem ser enfatizados porque tudo foi feito pela mão de Deus e ponto final. Cortou o mal pela raiz. E ele também usava muito Eclesiastes 12 para barrar o pessoal. Aquela passagem que diz, fazer muitos livros não tem fim. Sim, para desencorajar amigos no Brasil de publicarem qualquer coisa em nome dele. Ele tinha pânico do que ele chamava de palavras adicionadas à ação. Porque ele entendia o perigo de escrever história. A partir do momento que você coloca no papel, a vaidade entra. O pessoal paga as falhas, cria um herói imaculado. Ele preferiu simplesmente ordenar que ninguém escrevesse nada. A obra tinha que falar por si só,
no presente. E ele conseguiu colocar isso na cabeça de todo mundo de um jeito absurdo. Sim, tem aquela anedota do pesquisador no sul do Brasil que ilustra bem isso. Nossa, essa é surreal. Ele descobriu que um jovem tinha uma carta circular do Franciscon, né, uma fonte primária que, para um acadêmico, é ouro puro. É um oásis no deserto, mas não foi só chegar e pedir para ler. Foram 2 anos. 2 anos de conversinha para conseguir ver uma carta. 2 anos construindo confiança, porque o jovem tinha pânico de estar quebrando os princípios do fundador só de mostrar a carta para alguém estudar. É uma resistência incrível. E fazendo uma analogia moderna, o Franciscon era tipo anti-influenciador extremo. Totalmente. Hoje em dia a gente vive na economia da atenção, né? Qualquer coisinha que a gente faz, sei lá, cozinhar bem, a gente quer monetizar, filmar, criar uma marca pessoal. E se não tá na internet, parece que não existe. E ele fez exatamente o oposto disso. Exato. Ele fundou um movimento de proporções continentais, nunca quis salário para não pesar nas costas dos operários, viveu quase 100 anos, sempre passando a vassoura atrás de si mesmo para limpar as próprias pegadas. E a pesquisa mostra que o poder da mensagem dele estava justamente aí, nessa recusa de tentar controlar a própria imagem. Ele preferiu dissolver a identidade dele na comunidade que ele criou. É um modelo de liderança horizontal. Não construir uma pirâmide com ele no topo. Foi um contato humano, uma coesão pela cultura musical e espiritual. E para quem quer entender a religiosidade no Brasil hoje, tem que olhar para isso, tem que entender essa ética de trabalho italiana, aquele laboratório social de Chicago e essa ironia maravilhosa, né? Qual ironia? A de que um movimento com 14 mil igrejas se apoiou num cara que se recusava absolutamente a ser o centro das atenções. O que mostra que o anonimato deliberado, quando tem uma base social forte, pode ser muito mais sólido que qualquer publicidade. Nossa, e isso deixa uma reflexão muito forte para quem está escutando a gente hoje, porque a gente vive nessa era de hiperdocumentação. A gente quer assinar tudo, postar tudo, com medo de ser esquecido. E a história dele prova que os maiores legados vêm do simples boca a boca genuína de uma convivência real. Pois é, fica a pergunta no ar. Será que esse excesso de registros que a gente faz não está, na verdade, enfraquecendo a perenidade do que a gente constrói? Às vezes, a melhor maneira de garantir que a nossa obra fique de pé por séculos é ter a coragem de simplesmente se dissolver silenciosamente na argamassa, igual ele fez com os mosaicos.